Entrevista. A gente conversa sobre esse assunto que é a pauta da semana na vida de muitos CLTs, também microempreendedores, que é esse consignado. A gente conversa com o Fábio Ribeiro, advogado, está aqui com a gente. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Sérgio. Prazer estar aqui com vocês nesse jornal, né? Nova Manhã. E importante a gente conversar, doutor. Nós tivemos recentemente uma entrevista ótima, né? Que fiz contigo, muito produtiva. Verdade. No Balanço Geral, porque você expõe com facilidade essas questões todas. E só destacando aqui uma coisa muito séria, viu, Jéssica? Eu achei bacana a atitude do ministro em exercício, Francisco Macena, que alerta os trabalhadores a terem cautela ao contratar o crédito consignado. Gostaria muito que o doutor já comentasse conosco a respeito desse cuidado. Vai com calma, vai com tranquilidade, calcula exatamente o que você vai fazer com esse crédito consignado, porque a coisa é muito séria para você lá na frente não se endividar totalmente e escangalhar com a sua vida financeira. Concorda, doutor? Sérgio, perfeito. Essa é a principal informação. Eu acho que antes de divulgar esse empréstimo, devia-se ter uma palestra de educação financeira para as pessoas. O trabalhador, infelizmente, hoje nós vivemos um momento de inflação alta, custo de vida elevado. E o que está acontecendo, né? O trabalhador está sobrevivendo ali no limite do limite, né? E muitas pessoas, as famílias estão muito endividadas. Esse é um sinal que o salário não está dando para sobreviver direito, né? Não se tem mais lazer. A pessoa trabalha para viver e ponto final. E o que você falou, eu posso usar como contraponto o que acontece com os aposentados, né? Os aposentados tiveram acesso aos empréstimos consignados e hoje você tem uma grande fatia desses aposentados que são reféns dos empréstimos consignados. Triste. Né? E aí, eles têm comprometidos 35% da renda deles e aí eles vão viver o resto da vida de empréstimo em cima de empréstimo, né? Eles não conseguem escapar. Então, na prática, assim, vamos dizer, o que sobra para o aposentado que ganha salário mínimo? Ele vai viver com R$1.000. Com R$1.000 você paga R$500 de aluguel para quem não tem casa. Como uma pessoa sobrevive com R$500 por mês? Não consegue comer, comprar remédio, né? Uhum. E o problema do empréstimo, como você mesmo disse, é ter essa atenção, né? Antes de tomar um empréstimo, só mesmo em extrema necessidade. Não é salário. Não pode confundir a possibilidade de pegar esse crédito com uma extensão do salário. Você lembra quando criaram o cheque especial? Eu sou mais velho, talvez você não tenha alcançado, mas quando criaram o cheque especial... Então, eu sou bem mais velho que você, doutor. Então, Sérgio, o cheque especial, quando veio o cheque especial, foi uma revolução no mercado. Muitas pessoas quebraram. Uma loucura. Porque o cheque especial é uma forma de crédito e as pessoas estavam usando esse cheque especial como uma extensão do seu salário. É verdade. E aí, né? Sofreram demais e muita gente quebrou e aprendeu da pior forma, né? Uhum. Agora, vamos explicar como é que funciona esse consignado? Qual é a proposta do governo? Quem é que pode ter acesso ao consignado? Que tipo de trabalhador? Tá, Jéssica, veja só. A medida provisória do governo, ela institui que o trabalhador seletista, ou seja, aquele trabalhador de carteira assinada, submetido às regras da CLT, que tenha saldo de FGTS, né? Então, essa pessoa que começou a trabalhar, uma pessoa que começou a trabalhar hoje, por mais que ela tenha carteira assinada, ela vai ter 0 no saldo do FGTS, então ela não pode pegar o empréstimo consignado. Só pode pegar quem tem carteira assinada e quem tem saldo. Bom, qual é o limite desse empréstimo? A pessoa pode comprometer, né? 10% do seu saldo e mais, né? A totalidade da multa rescisória. Aquela multa que quando você é mandado embora sem justa causa, você recebe 40% do seu saldo de fundo de garantia. Então, qual é o limite? O trabalhador pode pegar até 50% do que tem lá de saldo de FGTS. Ou seja, 10% mais 40% da multa. Na prática, vamos falar, uma pessoa que tenha, um exemplo bem prático mesmo, uma pessoa que tenha lá no seu saldo de FGTS R$10.000. Né? Então ela pode pegar os 10%, né, que está previsto na lei, então 10% seria 1.000, e mais 40% equivalente à multa rescisória, né? Então seria 40% de 10.000, 4.000. Então ela vai poder disponibilizar R$5.000 de empréstimo, né?
Essa é a garantia do empréstimo. E como é que é feito esse pagamento? O trabalhador, ele pode pagar parcelas correspondentes a no máximo 35% do salário dela. Pode pagar 10%, pode pagar 20%, depende do valor que ela pegar, e ela pode pagar até esses 35%. Não pode comprometer mais do que 35%. Agora, vale lembrar que é 35% do salário líquido da pessoa. E não bruto. E não bruto. Uhum. E aí, quando você bota isso na ponta do lápis, no seu orçamento mensal, é você pegar o seu salário, dividir em 3 e viver só com 2 partes. Então vai ser uma coisa difícil. Olha, outra coisa importante, é um empréstimo, gente. É um empréstimo, não pode esquecer disso, é um empréstimo. As taxas de juros são mais baixas do que as taxas de juros de crédito convencionais. Porém, são altas ainda. Olha, eu fiz um levantamento, a gente fez algumas simulações já, né? Eu tive acesso a algumas simulações. E quem oferece a melhor taxa de juros hoje é a Caixa Econômica. E a taxa de juros dela é 3,37% ao mês. Nós estamos falando, vamos comparar com a economia sólida, né? Os Estados Unidos, a taxa de juros dos Estados Unidos é 4% ao ano. Olha que absurdo. Então, você vai pagar 3,37% por ao mês. Se você somar os 12 meses... Pois é, então, olha, eu vou só mostrar algumas simulações aqui para vocês. Vou pegar uma pessoa que vai pegar um empréstimo de R$13.400, né? Pela Caixa Econômica, se ela for pagar em 18 vezes, as parcelas dessa pessoa vão ser na faixa de R$1.050. Tá. Em 18 meses, ela vai pagar 40,8% de juros. Ou seja, ela vai pegar 13 mil e vai pagar 18 mil. Um outro caso aqui, que eu trouxe, que é um caso... Esse aqui é um empréstimo de curto prazo, né? 18 meses é curto prazo, 1 ano e meio, né? Vou pegar uma pessoa que resolve fazer um empréstimo para 5 anos. Uma pessoa que tem um saldo maior de FGTS, né? Ela vai pegar R$20.700. Tá. Em 60 meses, ela vai pagar parcelas de R$824. A taxa de juros é essa que eu falei, 3,37, que é a melhor taxa de juros que eu vi até agora, né? No final de 60 meses, ela vai ter pago R$49.434. Olha só. Isso uma vez e meia, quase uma vez e meia o valor que ela pegou, né? Vai dar 138% de juros. Mas, doutor, me permita-se uma rápida observação. Por isso é tão importante conversar contigo. Sim. Por isso é tão importante esse esclarecimento que as pessoas, de repente, não sabem. E elas se enganam, ou, sei lá, são enganadas até, ou se levam ao engodo, ao engano, porque é o seguinte, eu acho que só se for por uma razão muito urgente, uma coisa, digamos assim, quase desesperadora, porque o que você nos apresenta, o quadro é muito sério, porque depois vai pesar muito. Sim. Você falou nas 3 partes, eu tiro uma parte, vai te desestabilizar completamente. Quem depende do salário, né, feito nós, por exemplo, a gente depende muito do salário, daquilo que a gente recebe. É uma coisa muito séria. Uma outra coisa, uma dúvida que me ocorreu aqui. Precisa de aprovação, doutor? A instituição financeira, o banco, ele pode autorizar ou pode desautorizar? Pode dizer sim, pode dizer não ou não? Ou sou eu quem decido? Não, na verdade é o seguinte, né? Como é que vai funcionar? Como é que está funcionando hoje, tá? Desde sexta-feira que foi possibilitado, né? Foi essa medida que entrou em vigor e os bancos começaram a participar. Funciona da seguinte forma, você... vai no aplicativo da carteira de trabalho digital e lá tem uma aba de empréstimos. Ali você faz sua simulação. Depois que você faz a simulação, as propostas são enviadas, são disponibilizadas num sistema desses empréstimos e todas as instituições financeiras que estão habilitadas podem fazer proposta de empréstimo ali. Então você vai receber uma proposta da Caixa Econômica, do Itaú, do Santander, das financeiras. Feirão, né? É um leilão, digamos assim. Aí você vê, lá você vai encontrar proposta de 3% e proposta de 8%. Né? Então, na verdade,
quem escolhe dar o empréstimo para você é o banco. E o banco, ele quer lucro, gente, né? O que chama a atenção, né? A gente bate muito nessa tecla. Eu estava até ouvindo um podcast quando eu acordei, falando justamente sobre esse financiamento, essa linha de crédito que está sendo oferecida. Sim. E a quantidade de brasileiros em endividamento. Mais de 73 milhões, segundo Serasa, até o final do ano passado. E muito por conta desse endividamento e a inadimplência da taxa de juros, bem lembrada e citada pelo senhor. Aí a gente vê uma proposta que o governo tenta amarrar ali para não prejudicar as instituições financeiras, colocando em xeque o FGTS do trabalhador, mas essa instituição financeira, ela continua ali colocando a faca no pescoço do trabalhador com uma taxa de juros elevadas. A educação financeira ela tem que acontecer, mas a gente precisa urgente repensar essas taxas, mesmo elas em condições melhores, como a que estão sendo oferecidas nesse programa, né? Jéssica, Olha, foi na veia, hein, doutor? Foi na veia. Isso Perfeito, aí, né? Jéssica. Veja só, sabe qual é o risco do banco? Zero. O banco não corre risco. Quando ele empresta o dinheiro que do FGTS não é um bem que está em garantia. Ela não vai precisar entrar com um processo para tomar uma casa, para tomar um carro. Não. O governo federal vai repassar para ela o dinheiro que já está no FGTS. É dinheiro, Jéssica. A palavra diz consignado. Não existe risco. Nesse tipo de empréstimo que está sendo criado, o risco é menor do que do consignado do aposentado. Porque o aposentado ainda pode morrer e não pagar. Já o FGTS não tem essa possibilidade, porque o saldo fica preso. Então vamos lá, você pegou 10 mil reais para o banco. Olha, o banco não fica na mão, ele vai receber os 10 mil reais. A pessoa saiu do emprego, o Caixa Econômico vai transferir o dinheiro para ela, para o banco e acabou. Qual é o risco do banco? Zero. Aí você vai cobrar 3% de juros? É um abuso. Olha, os bancos no Brasil são os bancos mais lucrativos do mundo. É o mercado mais lucrativo, o mercado financeiro mais lucrativo do mundo é o brasileiro. Né? Então, infelizmente, o que está sendo proposto aqui, a gente tem que ser também franco em dizer que são taxas de juros melhores que de algumas modalidades, né? Quais são? Só é melhor do que cartão de crédito, cheque especial. Mas vou dar um exemplo. Você vai pegar um dinheiro desse para você comprar um carro? Não, um carro, a taxa de juros de um carro hoje está em torno de um financiamento de veículos, está em torno de 2% ao mês. Quer dizer, 2% para 3 ponto alguma coisa é muito menos. O cheque especial é 9%, o cartão de crédito parcelado também é 9%, e o consignado do INSS, para você ter uma ideia, é 1,8%. E o consignado do INSS tem mais risco do que esse tipo de empréstimo. Então, assim, precisa ter muito cuidado. A pessoa que vai fazer esse empréstimo, ela não pode fazer pensando em consumo. É bom que ela pegue esse empréstimo para quitar outros empréstimos com juros maiores? Pronto, outra colocação perfeita. Vamos lá. Se a pessoa tem um empréstimo de juros maiores, ela pode pegar esse dinheiro, ou ela pode até migrar aquele contrato de empréstimo para essa modalidade. Vai pagar menos juros, né? Se os juros foram maiores. Mas agora, Jéssica, olha a pegadinha que tem aí. Você deve pro cartão de crédito? O cartão de crédito não vai lá no seu salário e toma seu dinheiro. Aqui não. Aqui você está devendo para a financeira, o banco vai tomar o seu dinheiro. Você querendo ou não. Na fonte. Você não tem escolha. Você não tem que esperar um processo para o banco entrar com o processo. Vou dar outro exemplo para você, né? Uma pessoa que tem uma dívida com um banco, ou tem uma dívida com a financeira, ou tem uma dívida com a empresa, está devendo lá 10 mil reais, essa empresa não vai executar. Dificilmente vai executar, porque só os custos os custos judiciais e o pagamento de um advogado já vai dar mais do que essa dívida. Então, o que as financeiras geralmente, os bancos, os cartões de crédito, as empresas de venda aí de cosméticos, todas do comércio em geral, digamos assim, né? Quando tem uma dívida de até 10 mil reais, eles preferem negociar com você. Ah, mas poxa, a empresa sendo tão bonzinha, tão boazinha, eu devo 10 mil, e eu vou com 2 mil eu quito. Claro, 2 mil é o custo do judicial e o custo do advogado. Então ela prefere, não, já que em vez de gastar isso, eu vou dar o desconto para a pessoa pagar. Então, veja, se você faz esse empréstimo, você não tem escapatória. Você está lá com o seu carro, financiou o seu carro, né? Aí seu carro está lá, você deixou vencer 4 parcelas. Você roda com o carro nesses 4 meses. Você roda com o carro.
né? Você usa o carro para trabalhar, você vai usar o carro, vai estar rodando ainda com ele, até entrar com o processo de busca e apreensão, buscar o carro, aí o carro, você mora num lugar, o pessoal não acha o carro, você passa um ano usando o carro. Aqui não tem isso. Aqui você vai ter o desconto no seu líquido todo mês. Todo mês. Então, veja. E outra coisa, não adianta você falar com a empresa, não, segura aí, patrão, segura aí esse mês. Não tem como, né? Olha só, como vai funcionar para a empresa? Olha a responsabilidade que está sendo transferida para as empresas. No final do mês, são gerados ali as guias de pagamento dos encargos sociais, né? Então, nesse momento, a empresa informa os órgãos governamentais de quem fez o empréstimo, é emitida uma guia e a empresa paga essa guia. Qual é o prazo? Até o dia 20, que é a mesma data para você pagar o ex-social, para pagar esses encargos aí, a mesma data. Se a empresa der um deslize e não pagar no dia 21, sabe como que ela vai ter que pagar? Ela vai ter que entrar em contato com a empresa que financiou, com o banco que financiou, e ela vai ser responsável pelos encargos. Então, se a empresa vacilar, a empresa vai pagar juros, multa, e assim, juros de banco, que a gente sabe que não é... Então, olha como é uma coisa complexa. Não adianta nem pedir para trocar o banco para o pagamento. Né? Não tem isso também, né? Que também tem essa situação. E o negocião que é para o banco, né, gente? Você parar para pensar, porque é o seguinte, a Febraban está projetando um volume de crédito na ordem de 120 bilhões de reais, né? Pois é, mas sabe por que isso aí? Vou voltar a falar. E sem te interromper, ainda acessando todas as informações de todos os trabalhadores pelo e-social. Então, você consegue imaginar a riqueza que é um cadastro como esse? Olha, das informações todas, exatamente, da minha vida. Eles vão pegar ali, vão fazer um banco de dados dos hábitos de consumo, do salário, de onde a pessoa mora, classe social. E olha, babando, né? Então, isso aí, a quantidade de... Hoje nós temos o telemarketing muito forte, temos redes sociais muito fortes, vão direcionar as campanhas de marketing isso diretamente para aquelas pessoas, elas vão saber onde moram, o que fazem, quais são os hábitos de consumo, né? Então, isso aí vale muito também. E assim, Sérgio, o que eu mais eu acho que na prática é mais um instrumento, né, que vai possibilitar crédito para quem não tem crédito. Vamos pegar uma pessoa que ganha salário mínimo. Qual crédito que ela tem no banco? Vai ter lá R$100, R$200 de crédito, né? Então aqui ela vai poder pegar, por exemplo, um empréstimo de R$3.000. Ela vai conseguir pegar, vai pagar lá em 24, 36 meses, né? O problema só é esse, que ela vai ter mais de um terço do salário dela comprometido. Né? E aí volta a falar, gente, hoje você faz esse tipo de simulação e os bancos vêm até você. A partir de abril, você vai poder ir no seu banco, em outros bancos, e negociar essa taxa diretamente com os bancos para tentar buscar uma taxa menor, né? Mas assim, não existe expectativa de que essa taxa seja menor do que 3%. Né? Então aí vem aquela história da educação financeira. Você consegue imaginar, só rapidinho, Jéssica, consegue imaginar o jovem que acabou de entrar no mercado de trabalho, que tem 2 anos de carteira assinada, essa pessoa não teve acesso à educação financeira. Então o que ela vai fazer? Ela vai pegar isso para comprar um celular, mas depois como é que ela vai viver? Como é que ela vai contribuir? Como é que ela vai, como é que ela vai pagar suas contas, tirando mais de um terço do salário dela? Vai se endividar pra caramba. É difícil demais. Olha, doutor Fábio Ribeiro, muito obrigada pela participação. Foi uma explicação maravilhosa. Que o senhor venha mais vezes, discutir com a gente esses e outros assuntos, porque o senhor é muito didático, isso facilita muito o nosso trabalho. Então, obrigada mesmo. Obrigado, doutor Fábio. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Sérgio. E olha, foi um grande prazer estar aqui com vocês e eu estou à disposição. Sempre que tiver convite, eu virei, viu? Vamos conversar mais, sempre mais. Eu gostei que ele trouxe exemplos pra gente, Isso é prático, né? É isso, eu falei, é o didatismo do meu prezado amigo, nosso querido doutor Fábio.